Amém, irmãos? Amém, igreja? É sempre bom adorar ao Senhor, não é? Sempre tenho dito, ensinado aos irmãos, esse momento de louvor e adoração prepara o nosso coração para recebermos a palavra de Deus. Gostaria que você fechasse os teus olhos agora, curvasse a tua fronte, fale com Deus, né? Deus tem uma palavra muito importante, como toda palavra é importante, não é? Para ser tratada conosco nesta noite. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o Teu nome, sentimos a Tua doce presença neste lugar. Ó Pai, precisamos que o Senhor continue conosco através do Teu Espírito Santo, porquanto nós desejamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem preparado, querido Deus, para cada coração nesta noite. Quero ser, ó Deus, apenas um canal, um instrumento através de quem o Teu Espírito Santo possa falar, Senhor, conosco. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, nos dê compreensão, Senhor, acerca da Tua palavra. E, sobretudo, meu Pai, capacita-nos, ó Deus, para vivermos a Tua palavra, a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos, versículos 10 e 11. Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11. Louvado seja Deus, o texto sagrado diz assim, versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, estes 2 versículos que nós lemos, né, e certamente você que é conhecedor da palavra de Deus, né, você que tem alguma familiaridade com a palavra de Deus, né, você já identificou que esses 2 versículos que nós acabamos de ler agora, eles fazem parte, né, daquele contexto do momento em que Jesus, após a sua ressurreição, 40 dias após a sua ressurreição, estando agora com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, dando a eles ali as últimas instruções, a palavra de Deus diz que de repente Jesus começa a ascender, começa a subir. Jesus começa a levitar e subir diante dos olhos dos discípulos. A palavra de Deus nos faz saber que eram aproximadamente 500 pessoas que estavam presentes ali, naquele momento. E eles começam a olhar e Jesus vai subindo, e de repente vem uma nuvem, diz o texto sagrado, acolhe Jesus e oculta aos olhos dos discípulos, mas ainda assim eles continuam olhando, aquela nuvem subindo e levando o Senhor Jesus. De repente, o texto sagrado diz que 2 varões vestidos de branco, 2 homens, a bem da verdade 2 anjos, estavam ali, e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão olhando agora para o céu? Este mesmo Jesus que foi recebido em cima no céu, da forma como o vistes ir, é a forma também que um dia ele vai voltar. Amém, irmãos? Então, o que eu quero já dizer para você, meu querido irmão, minha irmã, você que está conosco neste culto, poderíamos, nesta noite, segundo a direção de Deus, estarmos tratando aqui de qualquer outro assunto, qualquer outro tema que nos viesse por direção do Senhor, por inspiração do Senhor. Mas eu penso que não tem um assunto mais importante, mais urgente para o nosso tempo, do que este que o Senhor vai falar conosco nesta noite, ou já está falando conosco nesta noite, que é a respeito da volta de Jesus. Amém, igreja? A respeito da volta de Jesus, mais precisamente para nós cristãos que estamos aqui, a respeito do arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja. E nós observamos
discorrendo pela palavra de Deus e discorrendo pela história da igreja, que a partir daqui, onde nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, a vinda de Jesus, o retorno de Jesus, o arrebatamento da igreja, tornou-se a base para a nossa fé em relação à eternidade. Aquilo que eu e você esperamos da nossa vida para além deste mundo, para além desta terra, se tornou a base de fé da bendita esperança para os cristãos. Os nossos primeiros irmãos, aqueles que estavam ali reunidos no Monte das Oliveiras, certamente eles já esperaram o retorno do Senhor Jesus no seu tempo. Os que vieram depois deles também esperaram Jesus no seu tempo. E através dos séculos, a igreja tem esperado a vinda do Senhor Jesus. E hoje, neste tempo, passado já quase 2000 anos, nós também continuamos esperando a vinda do Senhor Jesus, ou esperando o arrebatamento da igreja, que conforme diz a palavra, será um rapto tão rápido, que o texto sagrado diz que será num abrir e fechar de olhos. Amém, igreja? Um tempo, um momento em que não há tempo suficiente para qualquer tipo de preparação. Por isso que nós, a Igreja de Cristo, ensinados que somos pela palavra de Deus, devemos estar sempre prontos, sempre vigilantes. Embora já se fazem quase 2000 anos, que Jesus ascendeu aos céus com a promessa de voltar, e ainda não voltou, nós sabemos pela palavra de Deus que este dia e hora ninguém sabe. Mateus capítulo 24, versículo de número 36, nos diz isso. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O dia e hora ninguém sabe. Amém, irmãos? Então, toda e qualquer especulação a respeito do dia, da hora, da volta de Jesus, é antibíblico, e nós não podemos dar ouvido. Nós temos que dar ouvido, irmãos, e nós temos que crer naquilo que diz a palavra de Deus. Pessoas sem conhecimento, talvez, ou mesmo tendo conhecimento, sem temor, talvez, intentaram já marcar o dia da volta de Jesus, e foram estes os prognósticos, e muitos destes ao longo da história, ao longo do tempo. Mas a palavra de Deus é clara: o dia e a hora ninguém sabe. Amém, igreja? No entanto, apesar do Senhor não ter deixado determinado o dia e a hora, Ele mesmo fala ali neste texto, que nem o Filho sabe, nem os anjos do céu sabem. É algo que compete exclusivamente ao Pai, é algo que compete exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso. Porém, o Senhor Jesus deixou alguns sinais que precederiam a sua vinda. E é para isso que eu e você, enquanto crentes em Jesus, que cremos no arrebatamento da igreja, que cremos na volta do Senhor Jesus, que temos que ficar atentos aos sinais. Não é alguém que porventura marcou um dia e uma hora, um tempo determinado, mas aos sinais que o Senhor Jesus deixou para nós. Mateus capítulo 24, versículo de número 3. Diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos fazem uma pergunta ao Senhor Jesus. Esta pergunta, como certamente todos os irmãos, ou a grande maioria dos irmãos já conhecem, ela se deu por conta daquele momento em que Jesus com seus discípulos saíam do templo em Jerusalém, e os discípulos mostraram para o Senhor a beleza daquele templo, o ornamento daquele templo, a estrutura daquele templo, que havia sido reformado por Herodes,
E quando os discípulos empolgados falam com Jesus a respeito do templo, Jesus lhes diz: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo isso que vocês estão vendo, tudo isso que vocês estão mostrando, realmente é tudo muito bonito, é magnífico, mas vai chegar o dia em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E os discípulos entenderam aquilo como sinal do fim do mundo, como sinal da vinda de Jesus. E tendo se dirigido ali para o Monte das Oliveiras, eles fazem ao Senhor esta pergunta, Senhor, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E aí você pode ali no capítulo 24 em diante, 24, 25, 26, você ler ali tudo aquilo que Jesus falou a respeito da sua vinda. Mas eu quero aqui, apenas para chamar a atenção dos irmãos e ilustrar aquilo que o Senhor está falando conosco, fazer a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 21, nós vamos ler os versículos 10 e 11. Assim como no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas também, o Evangelho de Marcos também, fala a respeito dos sinais da vinda de Jesus. Aqui Lucas está dizendo o seguinte, sinais que precederiam a vinda do Senhor, ou a volta do Senhor. E disse-lhes: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Verso 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. O Senhor disse que um dos sinais que precederia a sua vinda era guerras entre as nações. E se nós falarmos a respeito de guerra entre as nações, eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, isso está distante dos nossos olhos? Será que nós não temos visto isso no nosso tempo? Muito claramente está diante de nós. E as coisas não estão fáceis, porque lá no Oriente Médio, lá na Palestina, as coisas não estão se resolvendo. As coisas estão piorando, se deteriorando. Mas são sinais, amém, igreja? E é isso que eu e você, enquanto crentes em Jesus, pessoas que creem na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, temos que ficar atentos. Você ligar a televisão, nós ligarmos a televisão lá no Jornal Nacional, qualquer outro jornal, e nós lemos a respeito dos ataques que estão acontecendo lá, de ambos os lados, ou de todos os lados, mais do que ambos os lados, porque a coisa vai crescendo, vai tomando proporção. Não é para mim e para você apenas um noticiário de televisão. Quando nós ouvimos falar a respeito destas coisas, nós temos que ter isto como sinais da volta do Senhor Jesus. Amém, igreja? Sinais da volta do Senhor Jesus. Aí o texto continua dizendo que haveria vários e grandes terremotos em vários lugares. E eu pergunto para você, isso não está diante dos nossos olhos? Não temos visto, não temos observado isso? A respeito de fome, a respeito de pestes. Queridos irmãos, você é testemunha tanto quanto eu. A cada dia a gente escuta falar uma doença diferente. Uma peste nova que você nunca ouviu falar. De repente está lá, matando pessoas. Matando pessoas. Para mim e para você, mais uma vez, reforçando o que já foi dito, sinais de que o Senhor Jesus está voltando. O dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais são evidentes. Amém, igreja? Os sinais são absolutamente claros para mim e para você. Agora preste atenção, uma coisa muito importante. Nós temos que ficar atentos aos sinais. E os sinais estão diante de nós. Mas este dia, o dia da vinda do Senhor, da volta do Senhor, o dia do arrebatamento da igreja, preste atenção nisso. O dia que Jesus for voltar, este dia vai começar igualmente a qualquer outro dia. Amém, igreja? Igualmente a qualquer outro dia. Nem eu nem você teremos qualquer tipo de sinal
além daqueles que o Senhor Jesus já nos deu, para que nós possamos dizer, é hoje o dia. Não. Se você tiver que trabalhar naquele dia, e certamente terá que trabalhar, provavelmente, o sol vai nascer no mesmo dia, no mesmo horário, o dia vai estar da mesma forma. Se Jesus vier à tarde será da mesma forma. Se for à noite será da mesma forma. Não haverá absolutamente nada diferente daquilo que nós já conhecemos. Mateus 24, dos versículos 37 ao 39, nos fala disto. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Noé, o grande pregador da sua geração, do seu tempo, construindo a arca e anunciando o dilúvio, dia após dia. O sol apontava, nascia no mesmo horário, da mesma forma, do mesmo jeito, o dia se passava, Noé fazendo a sua arca, Noé anunciando o dilúvio, uma coisa que eles não conseguiam entender, não conseguiam compreender, porque Noé falava da destruição do mundo através da água, através da chuva, eles nem sequer conheciam, A palavra de Deus diz que no início a terra era regada por um vapor, então falar a respeito de chuva, e uma inundação que levariam todos à morte, caso não estivessem dentro da arca, era uma coisa inimaginável e inconcebível na mente daquela geração. Como hoje também, irmãos. Nós falamos aqui a respeito do arrebatamento da igreja. Pastor, mas tecnicamente, o que é o arrebatamento da igreja? Tecnicamente, o arrebatamento da igreja é um rapto, onde todos vão desaparecer, todos os salvos vão desaparecer instantaneamente. Alguém tem noção do que é isso? Eu não. Eu estou pregando com fé na palavra de Deus. Mas eu pregar a respeito do arrebatamento é a mesma coisa de Noé pregar a respeito do dilúvio. Noé pregava porque ele cria na palavra de Deus. E eu prego porque eu creio na palavra de Deus. E você recebe porque você crê na palavra de Deus. Mas nenhum de nós temos noção disso. Você concorda comigo ou não? Amém, irmãos? Nós nunca vimos isso. Isso nunca aconteceu. Como o dilúvio também nunca havia acontecido. Mas aqueles que creram foram salvos. E, infelizmente, naquele tempo, muito poucos foram salvos. A palavra de Deus diz que apenas uma família. Noé com a sua esposa, seus filhos e a esposa dos seus filhos. Muito poucas pessoas creram naquele tempo. Louvado seja Deus, porque neste tempo em que nós estamos vivendo, ou no tempo da igreja, nós vamos encontrar o apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, quando ele recebe a revelação do Apocalipse, dizendo, eu vi uma grande multidão, incontável como a areia da praia, trajados de vestidos brancos até aos pés e com palmas nas suas mãos. Então, louvado seja Deus, porque este momento e este tempo, que perdurará por toda a eternidade, será para uma grande multidão, da qual eu e você fazemos parte também. Amém, igreja? Por conta do que, irmãos? Por conta da fé. Por conta da fé. Não é por conta daquilo que nós podemos, de fato, ver, que nós podemos provar. Se alguém chegar e falar, pastor, prova aí a respeito do arrebatamento. Não tem como provar absolutamente nada. Por isso que a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. É fé. Tudo o que eu e você precisamos para servir a Deus e receber a palavra de Deus como verdade, vem para nós através da nossa fé. Amém, igreja? Mas, voltando aqui
ao tópico. Aquele dia, o dia da vinda do Senhor, o dia do arrebatamento da igreja, será um dia comum. Será um dia comum. Né? Não vai estar acontecendo absolutamente nada, né? Você não vai acordar, né? Puxa, eu estou com o meu corpo meio diferente, está dando aí uns arrepios, né? De repente pode ser dengue, né? Tem que tomar cuidado. Tá? Não tem nada a ver com a vinda de Jesus. Amém, igreja? O dia que Jesus voltar será um dia absolutamente normal. Por ser um dia absolutamente normal, é preciso estar preparado, porque não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Não basta apenas ter conhecimento e amar a sua vinda, é preciso estar preparado. É preciso que haja azeite nas nossas lâmpadas, ou na nossa vasilha, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 4. Estar preparado significa ter o azeite na nossa vasilha. Aqui é a parábola das 10 virgens, que todos nós conhecemos. Diz assim o texto: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Todos nós sabemos, esta parábola que o Senhor Jesus Cristo fez e o desfecho dela. É interessante que todas as 10 virgens estavam esperando pelo noivo. Todas as 10 virgens estavam esperando pelo esposo. Mas, a bem da verdade, apenas 5 de fato estavam preparadas. Então, preste atenção, meu querido irmão e irmã. Não basta apenas você ter conhecimento a respeito da vinda de Jesus. Não basta nem mesmo, tão somente, você crer que isso vai acontecer. Ter conhecimento da vinda de Jesus, discernir os sinais que estão aí diante dos nossos olhos, crer que Jesus vai voltar, tudo isso é importante e necessário, mas não é o bastante para nós sermos arrebatados e levados para com o Senhor. Sabermos, entendermos, observarmos, Jesus está perto. Olha o que está acontecendo, olha os sinais, olha isso, olha aquilo. Jesus está voltando. Quer dizer, temos o entendimento, conseguimos discernir, mas se nós não estivermos preparados, se não tiver azeite na nossa vasilha, nós corremos o mesmo risco daquelas 5 virgens imprudentes. Azeite fala da presença do Espírito Santo em nossas vidas, o qual é a garantia da nossa salvação. Azeite, dentro da palavra de Deus, é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, para que eu e você, meu querido irmão e irmã, possamos verdadeiramente estarmos com o Senhor por toda a eternidade, é preciso que, de fato, nós sejamos morada do Espírito Santo. Amém, igreja? Que o Espírito Santo habite em nós, porque Ele é a garantia da nossa salvação, Ele é a garantia da nossa vida eterna, Ele é o penhor, conforme diz a palavra. Vamos ver Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Aqui está falando a respeito de Jesus, vocês estão em Jesus, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e também creram nele. Fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Verso 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O Espírito Santo é o penhor. Todos nós entendemos muito bem o que é penhor. Quando você fala em penhorar alguma coisa, você está falando em dar alguma coisa em garantia. Sim ou não? Penhor é isso, o significado de penhor é garantia.
E aqui o texto sagrado, através de Paulo, está dizendo que a presença do Espírito Santo na minha vida e na tua vida é a garantia da salvação. Não é o tanto que eu conheço a respeito da palavra de Deus, não é o tanto que eu conheço a respeito da vinda de Jesus, não é o quanto eu consigo discernir os sinais de que Jesus está voltando, mas o que me garante, o que me dá, o que é o penhor, o que é a garantia da minha salvação, do meu arrebatamento com o Senhor, da minha salvação eterna, é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, o qual o próprio texto sagrado deixa claro, todos nós recebemos no dia em que nós aceitamos a Cristo, ou nos entregamos a Cristo, para que Ele fosse o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém, igreja? Se você está aqui, se um dia você já entregou a sua vida a Jesus, você recebeu esta garantia. Você recebeu este penhor. O Espírito Santo veio habitar em você. Agora, eu quero aqui fazer um parênteses, e é claro que eu creio que todos os que estão aqui, que um dia entregaram a sua vida a Jesus, o seu coração a Jesus, e receberam o Espírito Santo, ainda conservam a presença do Espírito Santo. É assim que eu quero crer. Amém? Não há ninguém, inclusive existe aí uma confusão muito grande a respeito do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, as pessoas criam um celeuma tão grande a respeito disso, mas o que eu quero que você saiba, com base na palavra de Deus e no texto que nós acabamos de ler, que você que um dia entregou a sua vida a Jesus, você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo entrou dentro da minha vida e dentro da tua vida. Agora, não basta um dia eu ter recebido o Espírito Santo. Não basta um dia o Espírito Santo ter entrado dentro da tua vida, dentro do teu coração. É preciso conservar o Espírito Santo em nós. Amém, igreja? Você entende isso? É preciso nós conservarmos. Conservarmos de que forma? Através de uma vida de comunhão, através de uma vida de santidade, através de uma vida de fidelidade, através de uma vida de obediência. É desta forma que o Espírito Santo não se aparta de nós. É desta maneira que o Espírito Santo permanece em nós. É desta maneira que as nossas vasilhas continuam cheias com azeite e as nossas lâmpadas continuam acesas. Essa é a garantia que temos. Este é o penhor da nossa salvação. A presença deste Espírito que um dia eu e você já recebemos. Amém, igreja? E que deve estar dentro de nós, e creio que está dentro de cada um dos que estão conosco nesta noite, que já entregaram suas vidas a Jesus. Mas também, estar preparado, significa estar trajado com vestes nupciais. É preciso ter estas vestes nupciais. Vamos ver o que fala Mateus capítulo 22, versículos 11 ao 13. Diz assim: E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso aqui é mais uma parábola do Senhor Jesus a respeito do reino dos céus. E ele diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou as bodas do seu filho, a festa de casamento dos seus filhos. E, num determinado momento, o rei chega ali naquele ambiente, naquele salão em que estavam todos os convidados, e, de repente, viu alguém ali que não estava trajado adequadamente. E ele chega naquela pessoa e diz: Amigo, como é que você entrou aqui, não estando trajado com vestes nupciais? E aí o texto sagrado diz que o homem se emudece, que o homem não tinha como responder como ele conseguiu entrar ali naquela condição em que ele estava. E o texto termina dizendo que o rei dá ordem aos seus servos para que amarrem aquele homem, tire para fora e o lance nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Vestes nupciais fala de santidade.
vida distanciada do pecado, separada para a glória de Deus. Amém, irmãos? A presença do Espírito Santo em nós, o azeite nas nossas vasilhas e as vestes nupciais. Vestes nupciais, aqui nesse contexto, fala a respeito de santidade. E quando a palavra de Deus fala de santidade, quando nós estamos falando a respeito de santidade, como um dos requisitos essenciais, fundamentais para a nossa salvação, para a nossa vida eterna, quando se fala a respeito de santidade, não está falando a respeito de perfeição. Amém, igreja? Entenda bem isso. Não é perfeição, porque perfeito nenhum de nós somos, a partir de mim. Então, não é baseado na nossa perfeição que nós seremos salvos, que nós estaremos trajados adequadamente, porque se assim fosse, ninguém seria salvo. A santidade, ela diz respeito a sermos separados para Deus. Ser santo não significa ser perfeito. Ser santo significa ser separado. O dia em que o Senhor tocou na sua vida, preste atenção porque isso aqui é muito importante. O dia que o Senhor tocou na sua vida, que o Espírito Santo te convenceu, convenceu a você, convenceu a mim, convenceu a cada um de nós, que nós somos pecadores, que precisávamos do perdão de Deus para a nossa salvação, e nós dissemos sim ao Senhor, neste dia eu e você fomos separados para vivermos a vontade de Deus. E então, a partir deste dia, nós nos tornamos santos. Amém, igreja? A santidade. A santidade é manter esta separação, manter este distanciamento. Não é possível servir a dois senhores, diz a palavra de Deus. Não é possível servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Aliás, ao contrário disso, o apóstolo João, numa das suas cartas, vai dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque aquele que tem o amor de Deus no seu coração, ele tem repulsa pelo mundo. Amém, igreja? E quando eu digo pelo mundo, estou falando pelas coisas do mundo, não pelas pessoas. Amém? Nós temos uma repulsa por aquilo que o mundo vive, aquilo que o mundo faz, e que um dia, muitos de nós, ou todos nós que estamos aqui, fazíamos também. Por quê? Porque nós fomos separados, nos tornamos santos. Nós temos, nos nossos louvores, uma canção muito bonita que diz que aquele que pisou no santo dos santos não consegue viver em outro lugar. Amém, igreja? Quem já pisou no santo dos santos não consegue viver em outro lugar. Não é possível. Eu não consigo, e penso que você também, igualmente, não consegue mais pensar na tua vida lá fora, vivendo aquilo que o mundo vive, praticando aquilo que o mundo pratica. Não dá mais para nós. Não cabe mais para nós. Amém, igreja? Por isso nós somos santos, por isso nós somos separados. Somos separados. E o que é maravilhoso, meu querido irmão e irmã, nós não fomos separados do mundo por uma religião. Nós fomos separados do mundo pela obra do Espírito Santo na nossa vida. É Deus, através do Espírito Santo, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Antigamente se falava, hoje não sei se tem alguém que ainda fala, acredito talvez que não, mas antigamente se falava, a minha religião não permite. Misericórdia, para com isso. Não tem nada a ver com religião. Até porque cristianismo não é religião, embora é contado entre as religiões, mas cristianismo não é religião. Cristianismo é um estilo de vida semelhante à vida de Jesus. Isso é cristianismo. E Jesus não veio implantar uma religião. Jesus veio implantar uma nova forma de viver. Amém, igreja? Uma nova forma de ser. E é por isso que nós devemos viver a santidade, estas vestes nupciais, das quais, ou da qual, se nós não estivermos vestidos, nós não permaneceremos na presença do Senhor. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 14.
Segui a paz com todos, e o que mais? E a santificação. Como é que termina o versículo? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Fica na festa do filho do rei sem as vestes nupciais? Sim ou não? Não. O texto é claro. Buscai a paz com todos e a santificação. Quero mais uma vez reforçar aqui para que haja sempre um bom entendimento. Não estamos falando de perfeição. Santificação significa ser separado para o Senhor, para viver a vontade do Senhor. Infelizmente, nós ainda, por conta da nossa imperfeição, nós ainda pecamos. Todos nós. Mas aquilo que eu já tenho ensinado por tantas vezes aqui nesta igreja, o pecado na vida do crente, que infelizmente ainda nós não estamos livres disso, vamos ficar, se Deus quiser, daqui a pouco, quando Jesus voltar. Amém, irmãos? Nunca mais o pecado terá domínio sobre nós, ou terá qualquer tipo de poder sobre nós. Mas ainda hoje, na condição que nós vivemos, da nossa natureza humana, nesta imperfeição que somos e temos, nós estamos sujeitos ainda e infelizmente nós pecamos. Mas eu tenho ensinado aos irmãos, o pecado na minha vida, na tua vida, ele tem que ser um acidente de percurso. Amém, irmãos? Não é bom que aconteça acidente. Ao contrário disso, nós evitamos os acidentes, mas em algum momento acaba acontecendo. Nós que estamos aqui, a grande maioria dos irmãos que estão aqui, que são motoristas, que dirigem os seus veículos, eu, infelizmente, já aconteceu, de eu me envolver em acidente. Não gostaria de que tivesse acontecido isso nunca, mas já aconteceu. Mas é um acidente. Eu já falei isso outras vezes, vou repetir. Eu não saio todo dia batendo em poste por aí. E você também não. Ao contrário disso, nós dirigimos com prudência. Observando não apenas aquilo que nós estamos fazendo, mas aquilo que os que estão à nossa volta estão fazendo também. Porque não é apenas você que pode provocar um acidente. De repente você pode ser envolvido em um acidente. Por isso a questão da vigilância, tanto no trânsito quanto na vida espiritual. Amém, igreja? Amém. A palavra do Senhor diz que aqueles que foram alistados pelo Senhor, não se embarace com as coisas deste mundo. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado naquilo que você vai fazer, toma muito cuidado nas decisões que você vai tomar. Fica vigilante, porque de repente você não está provocando o acidente, mas está sendo envolvido nele. Quando você viu, você já está no meio, nem sabe como você entrou lá. Você entende o que o pastor está falando? Por isso, sabedoria, prudência, temor a Deus, analisar cada proposta, cada situação, cada momento, porque eu já vi pessoas, talvez até eu, não sei, mas eu já vi pessoas que às vezes se vê numa situação tão complicada em várias áreas da vida, e quando ele vai se dar conta, ele foi envolvido por situações que o levou naquela situação. E de repente uma situação contra a vontade de Deus. Mas ainda que porventura isto for, tem que ser um acidente. O pecado tem que ser um acidente. Quando nós, infelizmente, falhamos, imediatamente o Espírito Santo fala conosco, nos traz ao coração um arrependimento, e nós buscamos ao Senhor, confessamos ao Senhor, pedimos o perdão, trazemos o sangue de Cristo sobre a nossa vida, somos redimidos pelo Senhor daquela nossa culpa, e nós seguimos adiante, porque nós precisamos conservar a santidade, nós precisamos conservar as nossas vestes nupciais. Amém, irmãos? Então Jesus está voltando, viu? Você pode ter certeza disso. Essa bendita esperança, que sempre esteve no coração da igreja, desde a ascensão de Jesus até o dia de hoje, em todos os séculos, está mais perto do que nunca. Você pode ter certeza disso. Os sinais são claros diante dos nossos olhos.
Estas palavras ditas pelo anjo, palavras ditas pelo Senhor, palavras ditas pelos apóstolos do Senhor, esta em especial, aconteceu no ano 30 da nossa era, quando Jesus foi morto e ressuscitou e ficou ali com seus discípulos 40 dias. Ano 30. Hoje nós estamos no ano de 2024. Ou seja, daqui 6 anos, menos de 6 anos, nós estaremos em 2030. E já terá se passado, portanto, 2000 anos. Amém, irmãos? O dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais são claros. Que tenhamos o azeite na nossa vasilha, estejamos trajados com as vestes nupciais, ou seja, que tenhamos e retenhamos o Espírito Santo nas nossas vidas e que vivamos a santidade que o Senhor requer de todos nós. Eu quero concluir esta mensagem dizendo para você o seguinte: viva o dia de hoje como se Jesus voltasse. Antigamente nós falávamos, algumas pessoas diziam: viva o dia de hoje como se Jesus voltasse amanhã. Não. Viva o dia de hoje como se Jesus vai voltar ainda hoje. Amém, irmãos? Vamos viver hoje como se Jesus voltasse ainda hoje. Pela manhã, pregando esta mesma palavra aos irmãos que estavam conosco no culto da manhã, eu disse o seguinte: irmãos, nós estamos aqui, pregando essa mensagem, eu estou pronto, eu estou preparado para voltar à noite, para o culto da noite, mas talvez não tenha o culto da noite, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Amém, igreja? Todos nós, de uma ou de outra forma, estamos preparados para amanhã, para mais um dia de trabalho, para mais um dia de vida, segundo aquilo que cada um de nós fazemos. Isso está dentro do meu coração, está dentro do teu coração, mas é possível que nós não tenhamos amanhã. Então viva hoje como se Jesus voltasse hoje. Mas amanhã você acordou, Jesus não veio, é mais um dia. Então viva amanhã como se Jesus fosse voltar amanhã. Mas passou a segunda-feira, chegou a terça, viva a terça-feira como se Jesus fosse voltar naquele dia. Conserve o azeite na sua vasilha, conserve as suas vestes nupciais, sem mancha, sem mácula, porque bem-aventurado, diz o Senhor, aquele servo que quando o seu Senhor voltar, o achar vigiando. Amém, igreja? Bem-aventurado, feliz é aquele homem, aquela mulher, que um dia recebeu Jesus na sua vida, recebeu o Espírito Santo na sua vida, entendeu que precisava viver separado do mundo, andou nesta vigilância, e quando os céus se abrirem e Jesus voltar, eu e você estejamos prontos para este dia. Amém? Se esta palavra de alguma forma falou ao teu coração, aplaude e glorifique o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero, junto com você, dirigir uma oração a Deus agora. Dizer: Espírito Santo, me ajude, me capacite, Senhor, a cada dia. Não se aparte de mim. Corrija os meus passos, se necessário for corrigir. Conforme disse Davi. Davi, ele orou ao Pai e disse: Deus, sonda, vê se há em mim algum caminho mau. Amém, irmãos? Porque às vezes nós achamos que nós estamos bem. Louvado seja Deus, porque estamos bem, e até estamos bem, mas de repente lá, mas nunca é demais falar, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz que cada um tem que julgar a si mesmo. Amém, irmãos? Quando o Senhor me traz uma palavra, e de repente, uma palavra de exortação, uma palavra de ensinamento, nunca esteve e nunca estará dentro do meu coração julgar absolutamente ninguém. Amém, irmãos?
Jamais, jamais eu vou julgar a tua vida. Não tenho esse direito. Não sou juiz de ninguém. A palavra que eu prego aqui, irmãos, é um ensinamento, é um direcionamento, é uma exortação. Jamais um julgamento. E você também não tem direito de julgar a ninguém, ainda que seja da sua própria casa. Dentro da sua casa ou com as pessoas com quem você se relaciona intimamente, e quem sabe algumas até com autoridade sobre ela, você tem o direito e o dever, não só o direito, mas o dever de ensinar, de aconselhar, de orientar. Amém, irmãos? Que é diferente de julgar. Julgamento pertence a Deus. Pessoas próximas de você, ajude elas, se é necessário. Corrija no sentido de mostrar o caminho certo. Mas é importante que eu e você tenhamos a consciência, essa consciência que teve Davi. Sonda-me, Senhor. Mostra para mim se tem alguma coisa que não está alinhado com a tua vontade. Mostra, Senhor, se tem alguma coisa aí que eu não estou fazendo do jeito que o Senhor gostaria que fosse, para que eu possa me corrigir. Eu olhando para dentro de mim, você olhando para dentro de você. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, nós te damos graças por esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu ministrei à tua igreja nesta noite, na direção que o teu Espírito Santo me levou. Ó Deus, o meu desejo é que esta palavra, Senhor, possa ter encontrado lugar em cada coração, em cada vida. Ó meu Deus, e o entendimento, Senhor, desta palavra, e o desejo, Senhor, do coração de cada um de nós, os teus filhos, de vivermos, ó Deus, esta vida de santidade, de termos, ó Deus, a presença do teu Espírito Santo constante conosco, que é o penhor, que é a garantia de que quando o Senhor voltar, nós estejamos prontos, ó Deus, para encontrarmos contigo nas nuvens e estarmos por toda a eternidade na tua presença e na tua companhia. Obrigado, querido Deus, que haja, Senhor, em cada um de nós, os teus filhos, um espírito de temor, um espírito de obediência, para vivermos plenamente a tua vontade. É a minha oração, é a oração da tua igreja nesta noite, em o nome de Jesus. Digam amém. Amém, irmãos?